Olá pessoal do Educacional Plenos, vamos corrigir aqui a prova da primeira fase do vestibular 2021 da Unicamp. A prova acabou de sair, fresquinha. Mas antes de iniciarmos, pedirei que vocês façam a sua inscrição aqui no nosso canal, cliquem no sininho para ativar as notificações, ficarem ligados em tudo que nós postamos aqui. E claro, pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Vamos lá! Seja x um número real tal que os três primeiros termos de uma PG infinita são 1, 2, menos 3, x mais 1, nesta ordem. Sabendo que todos os termos da PG são positivos, a soma de todos eles é igual a... Olha, essa questão é bem legal porque ela envolve o conceito de soma de uma PG infinita. Não é um conceito muito usual no vestibular da Unicamp. Mas antes de irmos para essa parte, eu preciso descobrir o valor de x, usando a definição de uma progressão geométrica. Olha só, o segundo termo, 2x, ele é resultado entre o produto do primeiro termo e... que é a razão da progressão geométrica. Eu quero descobrir essa razão, em primeiro lugar. Bom, para que isso seja verdade, eu só posso ter Q igual a 2x. Ok. Prosseguindo aqui, o menos 3x mais 1, que é o terceiro termo da PG, é resultado do produto entre o segundo termo, 2x, e a razão. Mas a razão é 2x também. Nós acabamos de ver. Isso aqui dá exatamente 4x ao quadrado. Bom, nós temos uma equação do segundo grau. Vamos deixá-la bonitinha aqui. Então a gente vai ter 4x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 0. Posso resolver isso aqui por Bhaskara para descobrir quem é o x. Aí eu consigo definir aqui quem são os termos, os três primeiros termos da PG. Então vamos lá. Bhaskara. X é igual a menos b. Então é menos 3, o b é o que está multiplicando o x, né? Mais ou menos a raiz quadrada, vamos colocar aqui, de quem? B ao quadrado, então é 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o que está multiplicando o x quadrado, vezes menos 1, que é o c. E tudo isso é dividido por 2 vezes a, que é 4. Bom, vou fazer as continhas. Aqui fica menos 3, mais ou menos. Bom, 3 ao quadrado, 9. Isso aqui dá 16 positivo. Então é 9 mais 16, 25. Raiz de 25, 5. Então isso aqui é 5. 2 vezes 4, 8. Agora observe o seguinte. O enunciado diz que os termos são positivos. Se eu escolher o x igual a menos 5, aqui eu vou ter uma fração toda negativa. E aí, o que vai acontecer? Um termo vai ser negativo, o 2x. Não adianta. Então eu tenho que escolher apenas o mais 5. O menos cai fora. Qual é o resultado? Isso aqui é menos 3 mais 5, que dá 2 dividido por 8. Dividindo tudo por 2, isso aqui é 1 sobre 4. Então você descobriu o valor de x. Com isso eu consigo descobrir quem que é o 2x. O 2x é simplesmente 2 vezes 1/4. Isso aqui é a mesma coisa que meio. Só que a gente viu que o 2x, que é o segundo termo, é também a razão Q. Então a razão é simplesmente 1 sobre 2. Quais são os termos dessa PG então? Começando com 1, eu multiplico 1 por meio. Então isso aqui dá meio. Eu multiplico o meio por meio. Isso aqui dá 1/4. Multiplico o 1/4 por 1 meio. Isso aqui dá 1/8. E assim por diante. Aqui nós entramos no conceito de PG infinita. Estamos somando infinitos termos. Vamos supor que você não lembre a fórmula. Então eu vou mostrar para você aqui a formulinha da soma. Começa assim, né? O que é a soma de n termos de uma PG? Bom, eu pego o termo 1, T1, somo com o T2 e vou até o Tn, que é o último termo. Mas quem são os termos de uma PG? Bom, a gente já viu. T1 é o primeiro termo, só que o segundo termo é simplesmente T1 vezes a razão Q. E assim por diante até chegar no Tn, que é T1 também vezes Q elevado a n menos 1. Cuidado aqui, n menos 1 não é n, tá? Beleza, vamos supor que eu pegue essa expressão e multiplique toda ela por Q. Pelo Q, ou seja, pela razão. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter Sn vezes Q. O que eu faço do lado esquerdo, eu faço do lado direito. Então, a gente vai ter T1 vezes Q mais T1 vezes Q ao quadrado. E assim por diante, chegando até em T1 vezes Q elevado a n, tá? Porque eu multipliquei todo mundo por Q. Então, sumiu o n menos 1 no último. O n menos 1 está aqui dentro, tá? Ele está no anterior.
Se eu fizer a seguinte operação, mais a equação de cima menos a equação de baixo, o que vai acontecer? Bom, no lado esquerdo a gente vai ter Sn 1 menos Q, certo? Isso aqui é 1, isso aqui é Q, multiplicando o Sn. Então eu ponho em evidência, fica 1 menos Q vezes Sn. E no lado direito, o que vai acontecer? Olha só, esse termo vai cancelar com esse com esse com todo mundo, e esse aqui vai cancelar com o T1 vezes Q elevado a n menos 1 daqui da de baixo. Vão sobrar apenas os seguintes termos. T1 menos T1 vezes Q elevado a n. O Sn, que é a soma dos n termos, vai ser simplesmente o T1 multiplicando em cima 1 menos Q elevado a n, e embaixo a gente vai ter 1 menos Q. Com esse resultado, nós vamos analisar o seguinte cenário. Imagine que o seu Q, a sua razão, esteja entre 1 e 0, tá? O que significa isso? Uma razão pequenininha, vamos dizer assim. O que acontece se eu aumentar o n aqui, da potência? Olha só, vamos pegar o nosso exemplo. É meio, certo? A nossa razão. Então, a gente tem meio. Se eu elevar ao quadrado o meio, a gente sabe que o meio é maior que o meio ao quadrado. Se eu elevar ao cubo, vai ficar maior ainda o meio em relação ao meio ao cubo. E assim por diante. Então, se eu avançar no n, ou seja, conforme for maior o n, menor vai ser a fração q elevado a n, se o q estiver entre 1 e 0. Essa é a ideia de limite, lá do cálculo diferencial, né? Que é a ideia da soma infinita de uma PG. Como que eu vou escrever isso aqui? Da seguinte forma. O q elevado a n tende a 0, no caso em que q está entre 0 e 1, quando n tende a infinito, muito grande. Conforme o n é maior, o q de n é próximo de 0, mais próximo de 0. Então, o nosso Sn, agora eu vou escrever S infinito, será T1 vezes 1 menos 0, certo? Q elevado a n virou 0. Então, fica simplesmente T1, dividido por 1 menos Q. Vejamos o seguinte, o T1 é o primeiro termo da PG. Esse primeiro termo é 1. E embaixo nós temos 1 menos Q, que é meio. Então fica 1 menos meio. Isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por meio, que é 2. Então a resposta do exercício é justamente essa. 2 é a soma dos infinitos termos dessa progressão geométrica. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aqui no nosso canal para mais resoluções da prova 2021, primeira fase Unicamp. Bons estudos!